Jesus e a paz interior. Liberte-se das preocupações. Capítulo 1. Liberte-se das preocupações. Você já se sentiu sobrecarregado pelas preocupações do dia a dia? Talvez os desafios do trabalho, as incertezas financeiras ou até mesmo as expectativas sociais pesem sobre seus ombros. Para muitos, essas ansiedades se tornam um ciclo difícil de quebrar e a paz interior parece distante. Mas e se eu dissesse que existe uma forma de libertar sua mente e corações desses fardos? No vídeo de hoje, vamos explorar como os ensinamentos de Jesus oferecem um caminho para alcançar uma paz verdadeira, aquela que vai além das relações externas e que pode transformar a forma como lidamos com as preocupações cotidianas. Ao longo deste vídeo, veremos passagens bíblicas e histórias que nos ensinam a confiar em Deus, mesmo diante das tempestades da vida, e encontrar descanso e serenidade, independentemente das pressões que enfrentamos. Fique conosco até o final para aprender como cultivar essa paz e viver uma vida mais tranquila e focada naquilo que realmente importa. Capítulo 2. O que é a paz interior? Segundo Jesus, para entender a paz que Jesus nos oferece, é essencial compreendermos que ela não é uma paz como o mundo a dá. Muitas vezes, associamos paz à ausência de conflitos, dificuldades ou desafios. No entanto, Jesus apresenta uma paz que vai além dessas condições externas. Em João 14, 27, ele diz: "Deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá." Essa paz que Jesus oferece não depende da ausência de problemas, mas de uma confiança profunda em Deus, um descanso no seu amor e cuidado. Essa paz interior é algo que transcende as situações da vida. Quando Jesus fala sobre paz, ele se refere a uma serenidade que vem de dentro, uma confiança inabalável em Deus, independentemente dos ventos da vida. Ela não é conquistada pela eliminação das preocupações, mas pela entrega delas a Deus. Em Mateus 11, 28, Jesus diz: "Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Esse descanso é a paz interior que só Ele pode oferecer, algo que as declarações externas não podem tirar. A paz de Jesus é algo profundamente transformador. Ela nos permite enfrentar a certeza de que não estamos sozinhos e que mesmo no meio do caos podemos encontrar calma e confiança em sua presença. Esse tipo de paz não significa viver sem problemas, mas viver com a certeza de que Deus cuida de nós em todos os momentos. Agora que compreendemos o que essa paz significa, vamos explorar como ela pode ser aplicada em nossa vida diária. Capítulo 3. Identificando as fontes das preocupações. Agora que entendemos o que é a paz interior, segundo Jesus, é importante refletirmos sobre as fontes de nossas preocupações diárias. As preocupações podem surgir de muitas formas: medos sobre o futuro, inseguranças em nossas relações, problemas financeiros e até mesmo a pressão do trabalho e da sociedade. Elas se acumulam na mente, muitas vezes sem que percebamos, e começam a nos consumir emocional e espiritualmente. Uma das causas mais comuns das nossas preocupações é o medo do desconhecido. Tentamos controlar todos os aspectos de nossas vidas para garantir que tudo esteja sob controle, mas no processo nos sobrecarregamos com o peso dessa tentativa incessante de controle. Isso é especialmente difícil porque, como seres humanos, não podemos controlar o que está por vir. Jesus sabia disso. Em Mateus 6,34, ele nos ensina a não carregar a ansiedade do amanhã. Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã envolve as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Além do medo do futuro, também podemos nos preocupar com a aprovação dos outros ou com as expectativas sociais. Vivemos em um mundo que muitas vezes nos exige perfeição, e isso gera uma pressão constante sobre nossas vidas.
A necessidade de atender aos padrões do mundo nos leva a focar nas nossas falhas e a temer o julgamento alheio. Isso só aumenta a ansiedade e afasta nossa paz. Jesus, em sua vida, nunca se deixou abalar pelas expectativas externas, sempre mantendo o foco em gostar ao Pai e viver de acordo com a sua vontade. Por último, nossas preocupações podem ser alimentadas pela sensação de que estamos sozinhos ou desamparados. Quando enfrentamos dificuldades, é fácil cair na ideia de que Deus está distante ou indiferente aos nossos problemas. No entanto, a Bíblia nos lembra constantemente que Deus está conosco. Agora que identificamos as fontes comuns de nossas preocupações, é hora de explorar como podemos superá-las através da confiança e da paz que Jesus oferece. Capítulo 4. Histórias bíblicas que ensinam sobre paz e confiança. Uma das maneiras mais poderosas de compreender como podemos viver com paz, mesmo diante das adversidades, é por meio das histórias que a Bíblia nos conta sobre Jesus e seus discípulos. Essas histórias não são apenas relatos do passado, elas têm lições profundas que podem ser aplicadas diretamente em nossa vida hoje. Um exemplo claro disso é a história da tempestade acalmada por Jesus, encontrada em Mateus 8, 23 a 27. Jesus, com seus discípulos, estava em um barco quando uma tempestade violenta surgiu, ameaçando afundar a embarcação. Os discípulos, aterrorizados, acordaram Jesus, que estava dormindo tranquilamente. Ele então se declarou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo se acalmou. Ele disse a eles, por que vocês têm tanto medo, homens de pequena fé? Essa história revela como a confiança em Deus pode nos dar paz mesmo nas situações mais assustadoras. Jesus estava no barco com eles e a presença dele era suficiente para rir da tempestade. Da mesma forma, Ele está conosco em todas as situações difíceis da vida, oferecendo sua paz em meio ao caos. Outro exemplo poderoso vem de Mateus 6, 25 a 34, onde Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com as necessidades básicas da vida. Ele diz, por isso eu lhes digo, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas. Jesus nos lembra que Deus cuida de nós com um amor constante e que não precisamos viver com medo ou ansiedade sobre o que o amanhã nos avançar. Essa confiança em Deus nos liberta do peso das preocupações e nos ajuda a viver mais plenamente no presente, com paz. Essas histórias bíblicas não são apenas para nos lembrar de como Jesus agiu no passado, mas para nos ensinar que a paz que Ele oferece é acessível para nós hoje. Quando olhamos para essas passagens, podemos ver que a confiança em Deus não é algo abstrato. É uma prática diária que nos permite viver com serenidade, independentemente das tempestades que possam surgir em nosso caminho. Capítulo 5. Como desenvolver a confiança em Deus. Agora que vimos como Jesus oferece paz em meio às preocupações e como as histórias bíblicas nos ensinam a confiar nele, é hora de explorar como podemos cultivar essa confiança em nossa própria vida. A confiança em Deus não é algo que ocorre automaticamente. Ela precisa ser desenvolvida com o tempo, através da prática e da experiência contínua com Ele. O primeiro passo para desenvolver essa confiança é entender que Deus está sempre presente, cuidando de nós. Às vezes, surge uma ansiedade porque acreditamos que estamos sozinhos ou que não temos controle sobre nossas situações. Mas quando reconhecemos que Deus é soberano e que Ele cuida de cada detalhe de nossa vida, começamos a soltar o peso das nossas preocupações. Em Filipenses 4, 6 a 7, Paulo nos ensina a trazer todas as nossas ansiedades a Deus em oração, pedindo com ação de graças. Ao fazer isso, a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes.
Outro aspecto importante da confiança em Deus é o poder da oração. A oração é a nossa maneira de nos conectarmos com Deus e de confiar a Ele nossas preocupações. Ao orarmos, estamos registrando nossa dependência dEle e nossa fé de que Ele ouvirá e responderá. Jesus nos ensina em Mateus 7,7 a pedir e buscar. Peçam e eles serão dados. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta para vocês. A oração não é apenas um pedido de ajuda, mas uma oportunidade de confiar em sua sabedoria e em seu plano para nossas vidas. Ao orar, nos entregamos a Deus e aceitamos que Ele tem controle sobre tudo. Além disso, a meditação na palavra de Deus é uma prática essencial para fortalecer nossa confiança. Quando nos aprofundamos nas Escrituras, encontramos promessas e encorajamentos que nos lembram da fidelidade de Deus. Passagens como Isaías 40:10. Não tema, porque estou com você. Não tenha medo, porque sou o seu Deus. Eu o fortaleço e o ajudo. Nos reforçamos que, independentemente das dificuldades, Deus está conosco, pronto para nos fortalecer e guiar. Meditar essas verdades transforma nossa mente e nos ajuda a abandonar a ansiedade, pois nos lembramos constantemente de que Deus é fiel e digno de nossa confiança. Por fim, confiar em Deus também envolve a prática da paciência. Muitas vezes, queremos ver resultados imediatos ou respostas rápidas às nossas orações, mas Deus tem um tempo perfeito para agir. Ele nos ensina, por meio da perseverança, a confiar em seu plano, mesmo quando as respostas parecem demorar a chegar. Em Tiago 5:7-8, somos instruídos a ser pacientes, esperando com confiança pela vinda do Senhor, pois Ele agirá no tempo certo. Desenvolver confiança em Deus é um processo diário, mas à medida que praticamos a oração, a meditação na palavra e a paciência, nossa fé cresce e nossa paz interior se fortalece. Quando fazemos isso, encontramos a liberdade de viver sem o peso constante das preocupações, sabendo que Deus cuida de nós em todos os momentos. Capítulo 6. Superando as ansiedades com a paz de Jesus. Agora que já exploramos como a confiança em Deus pode aliviar nossas preocupações, é importante discutir como podemos aplicar a paz de Jesus em nossa vida cotidiana, especialmente em situações de ansiedade. Vivemos em um mundo que constantemente nos pressiona a ser mais, a fazer mais e a atingir mais. A busca incessante por mais sucesso, reconhecimento e estabilidade pode gerar um ciclo de preocupação e estresse. Porém, é justamente em meio a essas pressões que a paz de Jesus se torna ainda mais relevante. Uma das maneiras mais poderosas de superar as ansiedades é praticando a entrega diária. Quando Jesus diz em Mateus 11:28-30, "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso", Ele nos convida a entregar nossos fardos a Ele. A paz que Jesus oferece é um descanso para nossas almas, um rompimento da luta constante contra as preocupações. A entrega não significa inatividade ou demissão. Pelo contrário, significa confiar que Deus está no controle e agir com a confiança de que Ele nos guiará, não importa o que aconteça. Além disso, a prática de viver o presente é uma forma eficaz de combater a ansiedade. Muitas vezes, nossas preocupações vêm do foco excessivo no futuro ou nas falhas do passado. Jesus, porém, nos ensina a viver no momento presente. Em Mateus 6:34 ele diz: "Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã envolve as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal."
Quando paramos de nos preocuparmos com o que pode ou não acontecer, conseguimos aproveitar o presente, percebendo as vitórias e oportunidades que Deus nos oferece hoje. Isso nos permite viver com mais serenidade, porque sabemos que Deus já está cuidando do futuro. A oração também desempenha um papel central em superar as ansiedades. Quando nos sentimos sobrecarregados, orar é uma maneira de nos lembrarmos de que não estamos sozinhos. Em Filipenses 4, 6 a 7, Paulo nos ensina a não estarmos ansiosos por nada, mas a apresentar nossas preocupações a Deus com oração e súplica. Quando entregamos nossas preocupações a Deus por meio da oração, experimentamos uma paz que não pode ser explicada em termos humanos. É uma paz que vai além do entendimento, que nos envolve e nos acalma, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Finalmente, ao tomarmos decisões baseadas na paz que vem de Deus e não nas nossas próprias ansiedades ou medos, podemos experimentar uma transformação radical na forma como vivemos. Quando fazemos de Jesus o centro de nossas decisões, Ele nos guia para um caminho de paz verdadeiro e podemos ver a diferença em nossas respostas às situações estressantes. A paz de Jesus nos permite tomar decisões com confiança, sabendo que Ele está conosco em cada passo. Ao cultivar a paz de Jesus em nossas vidas, não só lidamos melhor com as ansiedades, mas também nos tornamos testemunhas dessa paz para os outros. Nossa paz interior se torna uma fonte de luz para aqueles ao nosso redor, e isso se reflete na maneira como vivemos e interagimos com o mundo. Capítulo 7. Aplicando a paz interior em relacionamentos e desafios pessoais. À medida que aprofundamos nossa compreensão da paz interior que Jesus oferece, é vital considerar que essa paz não é limitada apenas ao nosso relacionamento pessoal com Deus. Ela deve se expandir também aos nossos relacionamentos com os outros, especialmente em momentos de conflitos ou dificuldades. Jesus, com seu exemplo de perdão e amor, nos ensina a lidar com os desafios interpessoais de maneira que promova a paz, tanto dentro de nós quanto ao nosso redor. No Sermão do Monte, em Mateus 5:9, Jesus declara: "Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus." Esse versículo nos lembra de que, como seguidores de Cristo, nossa missão é ser agentes de paz no mundo. No entanto, ser pacificador não significa ignorar os problemas ou evitar confrontos necessários. Ao contrário, ser pacificador envolve a coragem de buscar a reconciliação, de lidar com os desentendimentos de maneira madura e amorosa e de oferecer perdão, assim como perdoamos por Deus. Quando estamos em paz com Deus, temos a capacidade de oferecer paz aos outros, mesmo em meio a relacionamentos desafiadores. Jesus nos ensina, em Mateus 18, 21 a 22, que o perdão deve ser ilimitado. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa capacidade de perdoar é uma chave para libertar nossos corações da amargura e da raiva, sentimentos que frequentemente surgem em relacionamentos difíceis e que podem gerar ansiedade e estresse. Ao perdoar, não apenas liberamos a outra pessoa, mas também encontramos uma ruptura para as nossas próprias preocupações. Além disso, a paz interior de Jesus também nos capacita a lidar com desafios pessoais de maneira mais equilibrada. Quando enfrentamos dificuldades financeiras, problemas de saúde ou incertezas sobre o futuro, podemos ser tentados a nos desesperar. No entanto, ao aplicar os princípios de paz de Jesus em nossas vidas, aprendendo a responder a esses desafios com serenidade, confiando que Deus tem um plano para nós. Em João 14:1, Jesus nos diz: "Não se perturbem os seus corações, creiam em Deus, creiam também em mim." Mesmo nas situações mais difíceis, Ele nos lembra que nossa fé nele é a chave para a paz. Essa paz não é uma paz temporária ou superficial.
Ela nos transforma profundamente, ajudando-nos a viver de maneira mais tranquila e equilibrada. Ao vivermos de acordo com os ensinamentos de Jesus, podemos experimentar a paz, mesmo nos momentos mais turbulentos da vida. Isso, por sua vez, nos permite ser uma influência positiva nos relacionamentos e no ambiente ao nosso redor. Capítulo 8. A paz interior como testemunho para os outros. A paz que Jesus nos oferece não é apenas para o nosso benefício pessoal, mas também tem um propósito maior: ser um testemunho para aqueles ao nosso redor. Quando vivemos com a paz interior que vem de Deus, essa paz se reflete nas nossas atitudes, nas nossas palavras e nas nossas ações. Isso se torna uma luz para o mundo, mostrando aos outros que há uma paz verdadeira que vai além das situações e do entendimento humano. Jesus nos ensinou que seremos reconhecidos por nosso amor uns pelos outros. Em João 13:35 ele diz: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Essa paz interior é um reflexo do amor de Deus, e quando vivemos em paz, estamos permitindo que esse amor se manifeste no mundo. A paz que experimentamos em nossa vida com Cristo deve se estender para as nossas interações com os outros, tornando-se um sinal de que seguimos aquele que é a fonte da verdadeira paz. Além disso, a paz que vem de Deus também é um convite para que outros experimentem essa mesma paz. Quando enfrentamos dificuldades com serenidade, quando reagimos ao estresse com calma e confiança, mostramos aos outros que não precisamos ser dominados pelas ansiedades da vida. Isso pode levar aqueles ao nosso redor a questionar de onde vem essa paz e, eventualmente, abrir espaço para compartilhar o Evangelho com eles. A paz também tem o poder de quebrar barreiras e restaurar relacionamentos. Quando oferecemos paz e perdão, como Jesus nos ensina, criamos um ambiente onde o amor e a reconciliação florescem. Isso pode ser visto tanto em nossos lares quanto em nossas comunidades, onde a paz interior de um cristão pode ter um impacto transformador. Em Efésios 4:3, Paulo nos exorta a procurar conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ser pacificadores, ao invés de dividirmos alimentos, é uma maneira poderosa de demonstrar o amor de Cristo. Paz interior de Jesus se torna um meio de evangelismo, atraindo as pessoas a conhecerem o Cristo que nos dá essa paz. Por fim, viver com paz interior não significa ignorar os problemas do mundo. Pelo contrário, nos fortalecemos para lidar com as dificuldades de maneira mais eficaz, sem perder a nossa esperança ou confiança em Deus. Isso é especialmente relevante em tempos de crise, quando o mundo ao nosso redor pode estar em tumulto. Nossa paz em Cristo torna-se uma rocha firme para nós e uma demonstração de fé para os outros. A paz interior é, assim, tanto um presente quanto um chamado, algo que devemos cultivar em nossas vidas e compartilhar com o mundo. Capítulo 9. Vivendo com paz no mundo moderno. Embora as promessas de paz de Jesus sejam atemporais, a aplicação dessa paz no mundo moderno, com suas pressões e ansiedades constantes, pode parecer desafiadora. Vivemos em uma sociedade onde o ritmo acelerado, as demandas profissionais, as preocupações financeiras e as distrações tecnológicas testam constantemente nossa capacidade de manter a serenidade. No entanto, viver com paz em meio ao caos é possível e é um testemunho poderoso da presença de Cristo em nossas vidas. Primeiramente, é importante reconhecer que a paz de Jesus não significa uma vida sem dificuldades. Jesus nos anuncia em João 16:33, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Ele nos prometeu paz, não porque seríamos isentos de problemas, mas porque Ele venceu o mundo e por meio dele também podemos superar as adversidades com confiança e tranquilidade.
A paz que Ele oferece é uma paz que transcende as situações, que nos sustenta em tempos de estresse e nos fortalece quando nos sentimos fracos. Para viver com paz no mundo moderno, é essencial cultivarmos hábitos que nos ajudem a manter o foco em Deus. A meditação diária na Palavra de Deus, a prática da oração constante e a participação em uma comunidade de fé são fundamentais para fortalecer nossa conexão com o Senhor. Em Colossenses 3,16, Paulo nos exorta a deixar que a palavra de Cristo habite ricamente em nós, ensinando e aconselhando uns aos outros com sabedoria. Isso nos ajuda a manter uma perspectiva eterna e nos lembra que, embora as preocupações do mundo possam ser intensas, elas não são permanentes. A palavra de Deus nos lembra da sua soberania e da sua fidelidade. Outro passo importante para viver com paz no mundo moderno é estabelecer limites seguros. O mundo moderno nos pressiona constantemente a estarmos disponíveis, a atender a todas as demandas e a nos envolver em uma corrida sem fim por produtividade e sucesso. No entanto, Jesus nos mostra um ritmo de vida diferente. Em Marcos 6,31, ele disse aos seus discípulos: "Vinde comigo a um lugar deserto e descansai um pouco." Jesus reconhecia a importância do descanso e da desconexão. Em um mundo cheio de distrações, precisamos encontrar momentos para nos afastar do barulho e recarregar nossas energias espirituais. Estabelecer limites, seja no trabalho, nas redes sociais ou nos compromissos sociais, é essencial para mantermos nossa paz e equilíbrio. Além disso, viver com paz no mundo moderno envolve aprender a lidar com as preocupações quando enfrentamos dificuldades. A paz de Deus nos dá a coragem para lidar com elas de uma maneira equilibrada e com confiança, sabendo que Ele está conosco em cada passo. Em resumo, viver com paz no mundo moderno exige que façamos escolhas intencionais para focar em Deus e em sua presença, independentemente das pressões externas. Ao cultivarmos esses hábitos, estabelecermos limites de segurança e confiarmos na soberania de Deus, podemos experimentar uma paz que vai além das situações, que nos permite viver com serenidade, mesmo em meio ao caos. Capítulo 10. Mantendo a paz em meio às tempestades da vida. No último capítulo, discutimos como viver com paz no mundo moderno. Mas, inevitavelmente, todos enfrentaremos tempestades da vida que testam nossa paz. Pode ser uma perda de uma pessoa querida, uma doença inesperada, dificuldades financeiras ou desafios nos relacionamentos. Essas situações abalar nossa tranquilidade e nos deixar sentindo inseguros, frustrados e até desesperados. No entanto, mesmo nas tempestades da vida, Jesus nos oferece uma paz que não depende das situações externas. Em Marcos 4:35-41, encontramos a história de Jesus acalmando a tempestade no mar. Ele e seus discípulos estavam no barco e uma violência se cantou. Os discípulos, aterrorizados, acordaram Jesus, que estava dormindo, e ele disse à tempestade: "Acalme-se, fique quieta." O vento se aquietou e as águas se sorriram. Jesus então perguntou aos discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Essa história não é apenas sobre a autoridade de Jesus sobre a natureza, mas também sobre a confiança que devemos ter nele em tempos de crise. Mesmo quando as tempestades da vida parecem incontroláveis, podemos confiar que Jesus está conosco e que Ele tem o poder de trazer paz em meio ao caos. Quando falamos por momentos de aflição, é natural sentir medo, ansiedade e preocupação. No entanto, a fé em Jesus nos permite manter a calma, sabendo que Ele é soberano sobre todas as situações. A paz que Ele nos oferece não é a ausência de dificuldades, mas a confiança de que, em meio às tempestades, Ele não está no controle e nos sustenta. Como Ele prometeu em João 14:27, "Deixo-lhes a paz.
A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenhais medo. Uma das formas de manter a paz durante os tempos difíceis é buscar a presença de Deus em oração e meditação. Em Filipenses 4, 6 a 7, Paulo nos ensina a não nos preocuparmos com nada, mas a apresentar nossas súplicas a Deus com ação de graças. Quando fizermos isso, a paz de Deus, que exceda todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. A oração não só nos conecta com Deus, mas também nos permite lançar sobre Ele nossos fardos e preocupações, recebendo de volta sua paz que nos fortalece. Além disso, é importante lembrar que a paz de Jesus é uma paz que transcende as emoções. Quando enfrentamos crises emocionais, podemos sentir tristeza, raiva ou frustração, mas mesmo nesses momentos, podemos experimentar a paz de Deus que nos traz consolo e esperança. Como o salmista escreveu em Salmo 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Quando nos voltamos para Deus com um coração humilde e contrito, Ele nos envolve com sua paz e nos dá forças para enfrentar qualquer situação. Em momentos de sofrimento, também podemos nos lembrar do exemplo de Jesus, que durante sua própria agonia no jardim do Getsêmani, orou apoiando ao Pai que, se possível, afastasse dele o cálice do sofrimento. No entanto, ele concluiu sua oração com as palavras: "Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua." Essa atitude de submissão à vontade de Deus é fundamental para manter a paz em meio às tempestades da vida. Quando nos entregamos ao controle de Deus, confiamos que Ele tem um plano para nós, mesmo quando não conseguimos compreender completamente o que está acontecendo. Em última análise, a paz de Jesus não depende das situações, mas da nossa confiança em sua soberania e em seu amor por nós. Ao enfrentarmos as tempestades da vida, podemos permanecer firmes na fé, sabendo que Ele está conosco, nos guiando e nos sustentando. A paz que Ele oferece é uma paz que nos capacita a atravessar os momentos mais difíceis com esperança, coragem e serenidade. Conclusão: a paz interior em Cristo, o caminho para a liberdade. Ao longo deste vídeo, exploramos como Jesus oferece uma paz interior que transcende as situações e as dificuldades da vida.